No programa Cidadania de hoje, eu vou conversar com o jornalista e escritor José Henrique de Souza. Depois de publicar os livros A Energia do Farol de Santa Marta, De Volta ao Farol e Os Anjos do Farol, o escritor está preparando um projeto literário que junta essas histórias, ou seja, uma trilogia. O Cidadania está no ar. Olá, está começando mais um programa Cidadania e neste programa eu vou conversar com José Henrique de Souza, ele que é escritor, jornalista, já publicou livros e nós vamos conversar sobre isso nesse programa. Zé, quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania para falar dessa história aí dentro da literatura e também do projeto aí de trilogia. Desde já quero agradecer a presença aqui no programa. Eu agradeço também conversar contigo, com os telespectadores e estou à tua disposição. Como é que começou essa história de escritor? O jornalista tem esse viés de escrever, mas aí publicar um livro, 2 livros, 3 livros, como é que começou, Zé? E por que a fonte de inspiração ali, o Farol de Santa Marta? Marcos, essa história é longa, mas eu vou procurar resumir de uma maneira bem contundente. Quando eu fazia jornalismo na Unisul, na verdade eu fiz jornalismo porque eu queria ir para essa veia literária. Então eu escrevi um conto há uns 20, 30 anos atrás, quando inclusive eu gostava de pegar umas ondas lá no Farol, e eu escrevi um conto que se chama O Disco Traidor. E esse conto, eu adorava tanto esse conto que no decorrer dos anos, eu resolvi transformar esse conto num romance. E aí, em cima dessa história, foi que eu iniciei A Energia do Farol de Santa Marta, uma viagem ao mundo interior, que eu publiquei em 2003. E logo a seguir, por influência dos leitores, a pedido inclusive dos leitores, que eu continuasse a história, que ela não poderia parar ali, aquela história. E eu publiquei aí em 2005 De Volta ao Farol, A Lenda da Borboleta Azul, e em 2008 Os Anjos do Farol. E a escolha do Farol é porque desde cedo eu vou para lá. Eu sempre acreditei que aquele local tem uma magia assim, uma energia especial. Eu também não sei se é em virtude do sambaquis, porque milhares e milhares de anos atrás os índios tupi-guaranis, eles habitaram aquela região. Também não sei, porque também é uma região assim, de muita energia, o Farol está ali, em direção à Argentina pelo mar, ali é só pedra, então tem uma energia magnética muito forte. E principalmente porque eu sou apaixonado pelo Farol de Santa Marta. Zé, o Farol de Santa Marta foi então a fonte inspiradora, né? Cada livro, os 3 livros, eles têm uma sequência, um tem a ver com o outro? Eu me preocupei com isso, Marcos. Eles, assim, tanto é que a trilogia já é um sonho muito antigo. Assim, logo depois que eu terminei o terceiro, eu disse, eu vou transformar esses 3 livros em um só. E eu tive essa preocupação. Então, o primeiro, se você ler o primeiro romance, você vai ver que a história vai começar e vai terminar. Certo. O segundo, que é De Volta ao Farol, eu conto a história de uma personagem que ela também aparece de uma maneira muito forte no primeiro livro, mas é uma história totalmente da minha personagem Terezinha, que é o nome da minha mãe, eu fiz até uma homenagem para ela. E o terceiro livro, ele também tem uma história da Vitória, que ela acaba sendo filha do Cauã, que ele aparece durante os 3 livros. Os Anjos do Farol. Os Anjos do Farol, que é uma adolescente, mas que ela já tem assim um estágio mental de uma pessoa assim já espiritualizada com essa faixa de idade. Essa questão da literatura, José, ainda é difícil, né? O escrever o livro, ter a inspiração, mas essa questão de colocar o livro para as pessoas, né? Publicar o material, como é que é isso, né? Porque tu já está na 3ª edição no final aí dessa trilogia, mas já publicasse mais 2 livros também, Sim. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Como é que é produzir isso e botar no mercado? Olha, eu acredito que a parte mais difícil mesmo é você colocar no papel tudo aquilo que está no teu pensamento. Certo. Então você acaba montando, criando os personagens para que eles acabem falando aquilo que o próprio autor quer repassar. Então é uma maneira de você, digamos assim, fugir, entre aspas, da história, porque cada um dos personagens
tem muito a ver comigo, com aquilo que eu penso, com os meus estudos na área da teosofia e outros estudos que eu fiz até para produzir esses livros. E o mais difícil é isso, é escrever, porque depois de escrever, a parte de edição, a parte de impressão, ela acaba se tornando assim, não digo mais fácil, mas a expectativa, ela se triplica nesse momento, porque você quer ver o teu livro ali impresso, é um filho. Aliás, não é só um filho, o meu primeiro romance, eu levei literalmente 9 meses para terminar, isso foi em janeiro, no verão, no Farol, e eu lancei ele em setembro, assim, então foram 9 meses de expectativa. Na produção desses livros, né, o escritor, ele, quando começa a escrever, ele demora muito tempo, ele dá aquela parada, acabou a inspiração, olha, daqui a uma semana eu vou voltar a escrever. Como é que é essa produção, né, a inspiração, como é que vem? Olha, Marcos, bem pertinente a tua pergunta, até os próprios leitores perguntam isso. Pô, professor, então no primeiro livro você levou quase 20 anos, e foi mesmo, eu levei 20 anos, porque eu teve um período muito longo, assim, da história produzida na minha adolescência, lá no Farol, 19 para 20 anos, e até eu ter lançado esse livro. Quer dizer, ele ficou em stand-by lá, a história ali, e eu arquitetando essa história levou muito tempo. Mas, por outro lado, o meu segundo romance, eu escrevi esse romance em 45 dias. Quando eu falo isso, ninguém acredita. Eu estava tão empolgado, porque os leitores haviam me sugerido, e eu recebia e-mail direto, que eu disse assim, não, dezembro e janeiro é só para produção, quero continuar essa história. Então eu acordava, Marcos, todo dia, 5 horas da manhã. Não faltava inspiração? Não faltava. De manhã, silêncio no Farol, eram uns cachorros assim latindo de vez em quando. Eu colocava uma música, a música sempre foi assim uma fonte de inspiração. E eu produzia das 5 da manhã até umas 8, quando a família já levantava para ir para a praia, aí eu desligava tudo. E eu produzi bastante nesse período. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí.